Eu disse: Deus não me toma na catedral, não me toma. Mas quem toma a minha boca é Deus, não é o homem. E esta terra chamada Brasil vai chorar. Vocês continuam idolatrando esses patéticos profetas? Olá, meu povo querido, seja muito bem-vindo ao canal A Fé de um Pateta. O novo tema: a profeta Elias dos últimos tempos. Peço a todos que fiquem até o final deste tema para ver a profeta Borra-Bota desmascarada. Lembrando que esse canal não é contra a dignidade das pessoas, mas no campo bíblico combato profecias patéticas, para depois eles não ficarem dizendo por aí que estão sendo perseguidos, quando nós mostramos as evidências. Então, vamos ouvir uma parte da ilusão da tal profeta e no decorrer eu vou destruindo as suas patetarias. E como profeta de Deus, deixa eu dizer a todos: Deus colocou o céu em movimento esses dias de congresso, por causa de algo que iria acontecer no estado de São Paulo, Abadai, Aribiaçúria, algo que iria tirar as nossas orelhas, algo grande, pastores. Eu disse: Deus não me toma na catedral, não me toma. Mas quem toma minha boca é Deus, não é o homem. E esta terra chamada Brasil vai chorar. Eu disse: Deus não me toma, mas se é para me tomar, me dá a oportunidade de falar. Eu não tenho medo de homem. Quem manda em mim é Deus. Veja bem, segundo a Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no verso 1, o profeta Elias profetizou perante o rei Acabe que ficaria, naquela época, durante alguns anos na cidade de Samaria sem chover. E essa profecia de maldição durou 3 anos e meio na cidade de Samaria. Depois, no capítulo 18, no verso 1, e após o verso 41, Elias orou para voltar a chover em Samaria. E assim sucedeu a profecia do profeta Elias. Agora, pasmem, porque essa tal profeta Borra-Bota e outros que tem por aí só seguem o exemplo do profeta Elias na profecia de desgraças. Quer saber por quê? Porque é o meio que esses profetas Borra-Bota descobriram para ganhar dinheiro. Então usam de malandragem naquilo que está sujeito a acontecer o dia a dia. Vamos ouvir mais uma parte, depois eu volto. Eu não sou covarde, eu não vou pagar preço por covardia. Deus vai sacudir essa nação, sacudir o estado do Rio Grande do Sul, e vai sacudir o Nordeste, e vai sacudir o Norte, e vai sacudir o Sudeste, e vai sacudir o Oeste, porque a igreja precisa entender. É a igreja da... Eu estou tremendo, mas não é de medo, não, é de graça. Só eu sei os ataques que eu tenho passado, mas a mão de Deus tem estado sobre a minha vida. Porque o cerco vai apertar. Vem vindo uma grande enfermidade a assolar o Brasil, e muitos descerão à sepultura. A igreja, o povo precisa de profeta para mostrar o que Deus quer da igreja. Se Deus me levantou como profeta desta nação, eu digo: Deus está de olho em Minas Gerais, no Espírito Santo, e na Bahia também, e por aí afora. Deus está dizendo: eu vou sacudir
Pasmem, eu pergunto aos seguidores dessa profeta borra-bota, por que a sua profeta ou seus profetas não seguem o exemplo de Elias na parte da bênção? Haja visto, ninguém foi curado na Covid-19 com as suas profecias, e ainda assim vocês continuam idolatrando esses patéticos profetas? Outro exemplo, minha amiga, meu amigo. Qual desses profetas borra-bota fez chover na seca do sertão, já que eles futurizam as profecias? Outro exemplo, amigo, amiga. Qual desses profetas borra-bota mandou o mar e os rios se acalmar e os ventos parar de soprar em benefícios do povo do Rio Grande do Sul? Então, minha amiga, meu amigo, é bom vocês, a partir de agora, tirar da sua mente essas profecias patéticas e viver a fé inteligente, porque até então a Covid-19 foi um sinal notório que não existe em nossos dias profetas levantado e ungido por Deus. Será possível que nem assim vocês desistem de viver na fé de um pateta? Vou ficando por aqui. Medite nessas coisas. Obrigado por vocês assistirem até o final. Não esqueça de deixar a sua inscrição, o seu like. Até a próxima!